Ideias para Adiar o Fim do Mundo, por Ailton Krenak, 2019. A primeira vez que desembarquei no aeroporto de Lisboa, tive uma sensação estranha. Por mais de 50 anos, evitei atravessar o oceano por razões afetivas e históricas. Eu achava que não tinha muita coisa para conversar com os portugueses. Não que isso fosse uma grande questão, mas era algo que eu evitava. Quando se completaram 500 anos da travessia de Cabral e companhia, recusei um convite para vir a Portugal. Eu disse, essa é uma típica festa portuguesa. Vocês vão celebrar a invasão do meu canto do mundo. Não vou, não. Porém, não transformei isso numa rixa e pensei, vamos ver o que acontece no futuro. Em 2017, ano em que Lisboa foi capital ibero-americana de cultura, ocorreu um ciclo de eventos muito interessante, com performances de teatro, mostras de cinema e palestras. De novo, fui convidada a participar, e dessa vez, nosso amigo Eduardo Viveiros de Castro faria uma conferência no Teatro Maria Matos, chamada Os Involuntários da Pátria. Então pensei, esse assunto me interessa, vou também. No dia seguinte da fala de Eduardo, tive a oportunidade de encontrar muita gente que se interessou pela estreia do documentário Ailton Krenak e o Sonho da Pedra, dirigido por Marco Altberg. O filme é uma boa introdução ao tema que quero tratar. Como é que, ao longo dos últimos 2.000 ou 3.000 anos, nós construímos a ideia de humanidade? Será que ela não está na base de muitas das escolhas erradas que fizemos, justificando o uso da violência? A ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida, que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível. Esse chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui na Terra, uma certa verdade ou uma concepção de verdade que guiou muitas das escolhas feitas em diferentes períodos da história. Agora, no começo do século XXI, algumas colaborações entre pensadores com visões distintas, originadas em diferentes culturas, possibilitam uma crítica dessa ideia. Somos mesmo uma humanidade? Pensemos nas nossas instituições mais bem consolidadas, como universidades ou organismos multilaterais que surgiram no século XX. Banco Mundial, Organização dos Estados Americanos, OEA, Organização das Nações Unidas, ONU, Organização das Nações Unidas pela Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Quando a gente quis criar uma reserva da biosfera em uma região do Brasil, foi preciso justificar para a UNESCO por que era importante que o planeta não fosse devorado pela mineração. Para essa instituição, é como se bastasse manter apenas alguns lugares como amostra grátis da Terra. Se sobrevivermos, vamos brigar pelos pedaços de planeta que a gente não comeu. E os nossos netos, ou tataranetos, ou os netos de nossos tataranetos, vão poder passear para ver como era a Terra no passado. Essas agências e instituições foram configuradas e mantidas como estruturas dessa humanidade. E nós legitimamos sua perpetuação. Aceitamos suas decisões, que muitas vezes são ruins e nos causam perdas, porque estão a serviço da humanidade que pensamos ser. As andanças que fiz por diferentes culturas e lugares do mundo me permitiram avaliar as garantias dadas ao integrar esse clube da humanidade. E fiquei pensando, por que insistimos tanto e durante tanto tempo em participar desse clube, que na maioria das vezes só limita a nossa capacidade de invenção, criação, existência e liberdade? Será que não estamos sempre atualizando aquela nossa velha disposição para a servidão voluntária? Quando a gente vai entender que os estados nacionais já se desmancharam, que a velha ideia dessas agências já estava falida na origem? Em vez disso, seguimos arrumando um jeito de projetar outras iguais a ela, que também poderiam manter a nossa coesão como humanidade. Como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser? A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem, e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas neste mundo maluco que compartilhamos. Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Esse título é uma provocação.
Eu estava no quintal de casa quando me trouxeram o telefone dizendo: estão te chamando lá na Universidade de Brasília para você participar de um encontro sobre desenvolvimento sustentável. A UNB tem um centro de desenvolvimento sustentável com programa de mestrado. Eu fiquei muito feliz com o convite e o aceitei. Então me disseram: você precisa dar um título para sua palestra. Eu estava tão envolvido com as minhas atividades no quintal que respondi: ideias para adiar o fim do mundo. A pessoa levou a sério e colocou isso no programa. Depois de uns 3 meses, me ligaram. É amanhã. Você tá com a sua passagem de avião para Brasília? Amanhã? É, amanhã você vai fazer aquela palestra sobre as ideias para adiar o fim do mundo. No dia seguinte, estava chovendo e eu pensei, que ótimo, não vai aparecer ninguém. Mas para minha surpresa, o auditório estava lotado. Perguntei, mas todo esse pessoal está no mestrado? Meus amigos disseram que nada. Alunos do campus todo estão aqui querendo saber que história é essa de adiar o fim do mundo. Eu respondi, eu também. Estar com aquela turma me fez refletir sobre o mito da sustentabilidade, inventado pelas corporações para justificar o assalto que fazem à nossa ideia de natureza. Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto seu lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa, e nós, outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. Li uma história de um pesquisador europeu do começo do século XX que estava nos Estados Unidos e chegou a um território dos Hopi. Ele tinha pedido que alguém daquela aldeia facilitasse o encontro dele com uma anciã que ele queria entrevistar. Quando foi encontrá-la, ela estava parada perto de uma rocha. O pesquisador ficou esperando, até que falou: ela não vai conversar comigo, não? Ao que seu facilitador respondeu: ela está conversando com a irmã dela. Mas é uma pedra. E o camarada disse: qual é o problema? Tem uma montanha rochosa na região onde o Rio Doce foi atingido pela lama da mineração. A aldeia Krenak fica na margem esquerda do rio. Na direita tem uma serra. Aprendi que aquela serra tem nome: Tacu-Crack, e personalidade. De manhã cedo, de lá do terreiro da aldeia, as pessoas olham para ela e sabem se o dia vai ser bom ou se é melhor ficar quieto. Quando ela está com uma cara do tipo, não estou para conversa hoje, as pessoas já ficam atentas. Quando ela amanhece esplêndida, bonita, com nuvens claras sobrevoando sua cabeça, toda enfeitada, o pessoal fala: pode fazer festa, dançar, pescar, pode fazer o que quiser. Assim como aquela senhora Hopi que conversava com a pedra, sua irmã, tem um monte de gente que fala com montanhas. No Equador, na Colômbia, em alguma dessas regiões dos Andes, você encontra lugares onde as montanhas formam casais. Tem mãe, pai, filho, tem uma família de montanhas que troca afeto, faz trocas. E as pessoas que vivem nesses vales fazem festas para essas montanhas. Dão comida, dão presentes, ganham presentes das montanhas. Por que essas narrativas não nos entusiasmam? Por que elas vão sendo esquecidas e apagadas em favor de uma narrativa globalizante, superficial, que quer contar a mesma história pra gente? Os Maasai, no Quênia, tiveram um conflito com a administração colonial porque os ingleses queriam que a montanha deles virasse um parque. Eles se revoltaram contra a ideia banal, comum em muitos lugares do mundo, de transformar um sítio sagrado num parque. Eu acho que começa como um parque e termina como parking, porque tem que estacionar esse tanto de carro que fazem por aí fora. É um abuso do que chamam de razão. Enquanto a humanidade está se distanciando do seu lugar, um monte de corporações espertalhonas vai tomando conta da Terra. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos pelas mesmas corporações que devoram florestas, montanhas e rios. Eles inventam kits super interessantes para nos manter nesse local, alienados de tudo e, se possível, tomando muito remédio. Porque, afinal, é preciso fazer alguma coisa com o que sobra do lixo que produzem. E eles vão fazer remédio e um monte de parafernálias para nos entreter. Para que não fiquem pensando que estou inventando mais um mito, o do monstro corporativo. Ele tem nome, endereço e... Para que não fiquem pensando que eu estou inventando mais um mito,
o do monstro corporativo. Ele tem nome, endereço e até conta bancária. E que conta! São os donos da grana do planeta e ganham mais a cada minuto, espalhando shoppings pelo mundo. Espalham quase que o mesmo modelo de progresso que somos incentivados a entender como bem-estar no mundo todo. Os grandes centros, as grandes metrópoles do mundo são uma reprodução uns dos outros. Se você for para Tóquio, Berlim, Nova York, Lisboa, São Paulo, verá o mesmo entusiasmo em fazer torres incríveis, elevadores, espiroquetas, veículos espaciais. Parece que você está numa viagem com Flash Gordon. Enquanto isso, a humanidade vai sendo descolada de uma maneira tão absoluta desse organismo que é a Terra. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa Terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina. São caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes, a subhumanidade. Porque tem uma humanidade, vamos dizer, bacana, e tem uma camada mais bruta, rústica, orgânica, uma subhumanidade, uma gente que fica agarrada na terra. Parece que eles querem comer terra, mamar na terra, dormir deitados sobre a terra, envoltos na terra. A organicidade dessa gente é uma coisa que incomoda. Tanto que as corporações têm criado cada vez mais mecanismos para separar esses filhotes da terra de sua mãe. Vamos separar esse negócio aí. Gente e terra, essa bagunça. Melhor colocar um extrator na terra. Gente não, gente é uma confusão. E principalmente gente não está treinada para dominar esse recurso natural que é a terra. Recurso natural para quem? Desenvolvimento sustentável para quê? O que é preciso sustentar? A ideia de nós, os humanos, nos descolarmos da terra, vivermos numa abstração civilizatória, é absurda. Ela suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Oferece o mesmo cardápio, o mesmo figurino e, se possível, a mesma língua para todos. Para a Unesco, 2019 é o Ano Internacional das Línguas Indígenas. Todos nós sabemos que a cada ano ou a cada semestre, uma dessas línguas maternas e um desses idiomas originais de pequenos grupos que estão na periferia da humanidade é deletada. Sobram algumas, de preferência aquelas que interessam às corporações para administrar a coisa toda. O desenvolvimento sustentável. O que é feito de nossos rios, nossas florestas, nossas paisagens? Nós ficamos tão perturbados com o desarranjo regional que vivemos, ficamos tão fora do sério com a falta de perspectiva política que não conseguimos nos erguer e respirar. Ver o que importa mesmo para as pessoas, os coletivos e as comunidades nas suas ecologias. Para citar o Boaventura de Souza Santos, a ecologia dos saberes deveria também integrar nossa experiência cotidiana, inspirar nossas escolhas sobre o lugar em que queremos viver, nossa experiência como comunidade. Precisamos ser críticos a essa ideia plasmada de humanidade homogênea, na qual há muito tempo o consumo tomou lugar daquilo que antes era cidadania. José Mujica disse que transformamos as pessoas em consumidores e não em cidadãos. E nossas crianças, desde a mais tenra idade, são ensinadas a serem clientes. Não tem gente mais adulada do que um consumidor. São adulados até o ponto de ficarem imbecis, babando. Então, para que ser cidadão? Para que ter cidadania, alteridade, estar no mundo de uma maneira crítica e consciente, se você pode ser consumidor? Essa ideia dispensa a experiência de viver numa terra cheia de sentido, numa plataforma para diferentes cosmovisões. Davi Copenau ficou 20 anos conversando com o antropólogo francês Bruce Albert para produzir uma obra fantástica chamada A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. O livro tem a potência de mostrar para a gente que está nessa espécie de fim dos mundos como é possível que um conjunto de culturas e de povos ainda seja capaz de habitar uma cosmovisão, habitar um lugar neste planeta que compartilhamos de uma maneira tão especial em que tudo ganha sentido.
As pessoas podem viver com o espírito da floresta, viver com a floresta, estar na floresta. Eu não estou falando do filme Avatar, mas da vida de 20 mil e tantas pessoas. E eu conheço algumas delas, que habitam o território Yanomami, a fronteira do Brasil, com a Venezuela. Esse território está sendo assolado pelo garimpo, ameaçado pela mineração, pelas mesmas corporações perversas que já mencionei e que não toleram esse tipo de cosmos, o tipo de capacidade imaginativa e de existências que um povo originário como os Yanomami é capaz de produzir. O nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. É importante viver a experiência da nossa própria circulação pelo mundo, não como uma metáfora, mas como uma fricção. Poder contar uns com os outros, poder ter um encontro como este, aqui em Portugal, e ter uma ausência tão especial como vocês é um presente para mim. Vocês podem ter certeza de que isso me dará maior gás para esticar um pouco mais o início desse fim do mundo que se me apresenta. E os provoca a pensar na possibilidade de fazer o mesmo exercício. É uma espécie de Tai Chi Chuan. Quando você sentir que o céu está ficando muito baixo, é só empurrá-lo e respirar. Como os povos originários do Brasil lidaram com a colonização que queria acabar com o seu mundo? Quais estratégias esses povos utilizaram para cruzar esse pesadelo e chegar ao século XXI, ainda esperneando, reivindicando e desafinando o coro dos contentes? Vi as diferentes manobras que os nossos antepassados fizeram e me alimentei delas, da criatividade e da poesia que inspirou a resistência desses povos. A civilização chamava aquela gente de bárbaros e imprimiu uma guerra sem fim contra eles, com o objetivo de transformá-los em civilizados que poderiam integrar o clube da humanidade. Muitas dessas pessoas não são indivíduos, mas pessoas coletivas, células que conseguem transmitir através do tempo suas visões sobre o mundo. Às vezes, os antropólogos limitam a compreensão dessa experiência, que não é só cultural. Eu sei que tem alguns antropólogos aqui na sala, não fiquem nervosos. Quando perceberam que essas estratégias só tinham como propósito adiar o fim do mundo? Eu não inventei isso, mas eu me alimento da resistência continuada desses povos que guardam a memória profunda da terra. Aquilo que Eduardo Galeano chamou de memória do fogo nesse livro e em As Veias Abertas da América Latina, ele mostra como os povos do Caribe, da América Central, da Guatemala, dos Andes e do resto da América do Sul tinham convicção do equívoco que era a civilização. Eles não se renderam porque o programa proposto era um erro. A gente não quer essa roubada. E os caras, não, toma essa roubada, toma a Bíblia, toma a cruz, toma colégio, toma universidade, toma estrada, toma ferrovia, toma mineradora, toma porrada. Ao que os povos responderam, que isso? Que programa esquisito. Tem outro não? Por que nos causa desconforto a sensação de estar caindo? A gente não fez outra coisa nos últimos tempos senão despencar. Cair, cair, cair. Então por que estamos grilados agora com a queda? Vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridos. Vamos pensar no espaço não como um lugar confinado, mas como o cosmos onde a gente pode despencar em paraquedas coloridos. Há centenas de narrativas de povos que estão vivos, contam histórias, cantam, viajam, conversam e nos ensinam mais do que aprendemos nessa humanidade. Nós não somos as únicas pessoas interessantes no mundo. Somos partes do todo. Isso talvez tire um pouco da vaidade dessa humanidade que nós pensamos ser, além de diminuir a falta de reverência que temos o tempo todo com as outras companhias que fazem essa viagem cósmica com a gente. Em 2018, quando estávamos na iminência de ser assaltados por uma situação nova no Brasil, me perguntaram, como os índios vão fazer diante disso tudo? Eu falei, tem 500 anos que os índios estão resistindo.
Eu estou preocupado é com os brancos. O que vão fazer para escapar dessa? A gente resistiu expandindo a nossa subjetividade, não aceitando essa ideia de que nós somos todos iguais. Ainda existem aproximadamente 250 etnias que querem ser diferentes umas das outras no Brasil, que falam mais de 150 línguas e dialetos. Nosso amigo Eduardo Viveiros de Castro gosta de provocar as pessoas com o nosso perspectivismo amazônico, chamando a atenção exatamente para isto. Os humanos não são os únicos seres interessantes e que têm uma perspectiva sobre a existência. Muitos outros também têm. Cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte, não o horizonte prospectivo, mas um existencial. É enriquecer as nossas subjetividades, que é a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. Se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também uma por consumir subjetividades. As nossas subjetividades. Então vamos vivê-las com a liberdade que formos capazes de inventar, não botar ela no mercado. Já que a natureza está sendo assaltada de uma maneira tão indefensável, vamos pelo menos ser capazes de manter as nossas subjetividades, as nossas visões, as nossas poéticas sobre a existência. Definitivamente não somos iguais, e é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando, não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro de vida. Ter diversidade, não isso de uma humanidade com o mesmo protocolo, porque isso até agora foi só uma maneira de homogeneizar e tirar a nossa alegria de estar vivos.